E Maria Fernanda. Ah, tá. O menino novo, o Felipe, entrou? É você? Sim. Felipinho é você, né, Felipe? Sim. Deixa eu ver você. Não precisa falar só. Ah, tudo bem, Felipe? Você que é de Colorado, né? Sim. Olha, pessoal, dê as boas-vindas para o amigo de vocês. É o Felipe de Colorado, tá bom? Seja bem-vindo, Felipe. Esperamos agregar valor nos nossos encontros. Paz do Senhor, pastor. A senhora Paz do toda. Senhor, pastor. Senhor. Pastor. Como vocês estão? Tudo bem? Pai do Senhor. Vocês estão bem? Sim. Maravilha. Sim. Esperaram bastante por esse nosso encontro. Vou aumentar meu volume aqui, que está muito baixo. Está bom o volume? Não, o meu tá... Deixa eu ver aqui quantos que tá aqui. Sim. Na verdade, o meu que tá baixo, está só metade. Eu gosto de deixar 100%. Como está, professora Rubens? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Bem, graças a Deus. Melhor agora. Graças a Deus, né? Pois é, esse eu espero ansiosa para esse dia, hein? Isso é bom para a gente. Chego do serviço, nossa, hoje não tem aula. Daí, quando é sexta, eu falo, nossa, hoje tem aula. Eu te Isso é tenho bom. saudade de vocês todos. Vendo, crianças? O professor espera ansioso esse momento de conversar com vocês. E exatamente é bom, porque é um momento que nós podemos dividir experiências, conhecimentos e, principalmente, um apoiar o outro, né? Porque esses encontros servem para que nós nos apoiemos na nossa caminhada e possamos ser fortes na nossa jornada como filhos de Deus, né? E, então, já podemos começar, professora? Estão todos aí? Sim, pode sim, já estamos com 33. Daqui a pouco vai, conforme vai entrando, eu vou aceitando aqui. Ó. Maravilha, maravilha. Então, para começar, né? Quem é o voluntário de hoje? Já está escolhido? Ai, quem que era mesmo? Vocês podem me recordar aqui? Quem era que ia fazer a oração hoje? Do início? Lembra? Quem quer fazer a oração? Quem combinou de fazer essa semana? Ô, Pro, Foi. não era a Gabriela? Não, a Gabriela fez. Eu acho, não me lembro. Tu não tinha anotado, Rúbia? Não, a prof não anotou, esqueci. Tá, então... lembrei. Essa semana era eu, só que eu não me lembro se era no começo ou no fim. Então vai no começo, daí no fim, depois a gente vê, então, no fim, quem vai. Tá era no fim. Era no fim. Tá, então passamos no começo, né? Pode ser do começo, não tem problema, Tainá. Tá. Vamos todos nos posicionar. Como é que mesmo que a gente posiciona para fazer uma oração? A gente se coloca em reverência, né? Nós fechamos nossos olhos e pensamos só nas coisas boas que nós queremos pedir e agradecer ao nosso Deus. Vamos ouvir a Tainá, então, orando em nome de todos nós. Pode começar, Tainá. Tainá, eu não estou te ouvindo. Abre seu microfone, Tainá. Rúbia, é que minha oração era pro final. Tá. Tem outro voluntário? Então vamos ver quem pode fazer a oração de início. É fazer, Yuri? Fazer a oração de início? Tá, então o pastor vai fazer. Então, vamos todos juntos. Vamos. Maristela? Vai fazer, Maristela? Sim. Então tá bom, então vamos. Vamos ouvir a Maristela. Todos em sentido de oração. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como no céu,
nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofertas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Maristela. Que a Parabéns. Santa Boa Rosa ouça as suas palavras sempre e que você também se lembre de que todos nós precisamos de você, como de todos os que estão aqui e que estão com Deus na nossa igreja. Porque unidos nós podemos pedir por aqueles que estão vivendo momentos de mais dificuldades, precisando mais da presença de Deus, como nós hoje, aqui no nosso encontro, vamos buscar nos posicionar diante de Deus, diante da Santa Boa Rosa. Então, já para começar o nosso encontro, vamos aqui fazer uma perguntinha, né, para vocês. O que foi mesmo abordado na semana passada e na semana anterior? Qual foi o tema? Quem se lembrar, levanta a mãozinha aí para nós. A santificação. Santificação, muito bem. E se vocês ouviram sobre santificação na semana retrasada, na semana passada, eu gostaria de que alguém lembrasse para nós aqui, a título de recordação, o que é santificação. Eu creio que os nossos pastores, nas semanas passadas, perguntaram para vocês isso, não foi? O que é santificação? Quem respondeu para ele na semana retrasada e passada pode responder hoje. O que é santificação? Pode responder alguém para nós aí? Eu vou lembrar então para vocês. Alice? Eu lembro que o pastor Nilson perguntou para vocês o que é santidade, não foi? E eu vi, numa voz bem alta, alguém dizer, a santidade é obedecer a Deus, não foi isso? Eu ouvi também alguém que falou assim, pastor, santidade é ter fé. Outros falaram, santidade é tudo que é sagrado. Aí teve um colega que fez uma definição mais ou menos assim, pastor, santidade está de acordo com os preceitos religiosos, acho que foi isso que eu ouvi na aula com o pastor Nilson Cairoli, né? Vocês estão lembrados disso? Aí depois o pastor Nilson foi explicando para todos nós, ampliando, né, esse conceito que vocês haviam colocado para ele, e houve um momento que ele sintetizou tudo isso em algo bem mais próprio para definir a santidade. Ele disse para nós, naquela oportunidade, que santidade são as qualidades virtuosas que se encontram em Deus, que nós encontramos na Santa Boa Rosa, que nós encontramos no Santo Irmão Aldo, nos apóstolos, nos profetas, nos anjos, e que Deus deseja que a Santa Boa Rosa quer que também seja encontrado em nós. Vocês estão lembrados disso? Então, né? É só apenas uma recordaçãozinha para a gente poder fixar isso de uma maneira muito própria. Eu também lembro que ele perguntou para vocês, né, para que era a santidade, para que é a santificação, e houveram aí também de vocês manifestações. Para voltar para o céu. Para voltar para o céu. Aí teve um colega que disse assim, pastor, a santidade é para a salvação das almas. Aí outro disse, a santidade é para receber as bênçãos. Não é isso? E o pastor Nilson falou muito bem, é exatamente isso mesmo. Mas ele foi mais além, ele disse para nós que, como, nós perguntamos para quê, ele já havia falado do que ele havia falado, então, para quê, e depois ele falou para nós como se manifesta a santidade, né? E alguém lembra de uma das maneiras de manifestar a santidade na nossa vida? Como que as pessoas podem ver, olhar para você, Cauã, olhar para você, João, Vitor, enfim, Mariana, Maristela,
Como que alguém olhar para você e vai dizer, esse está em um processo de santidade, esse está em processo de santificação, aquela também é santa. Como que é isso mesmo? Como que as pessoas podem ver a santidade em nós? Alguém lembra de como o pastor nos colocou? Oi? Comportamento. Sim. Obediência. Obediência, que mais? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Então, ele disse, gente, que a santidade, ela é vista através dos sentimentos, não é isso? Quando nós trazemos dentro de nós colocamos nos nossos atos alguns sentimentos que só estão em Deus, só estão na Santa Avó Rosa, só estão no Santo Irmão Baldo, só estão nos santos que nós conhecemos, as pessoas vão ver a santidade em nós. E ele foi bastante claro, ele disse bastante que um dos sentimentos muito importantes que mostram bastante para nós a santidade, ele falou que é o amor, não é isso? Então, quando a pessoa ama, quando a pessoa é amorosa, ela está mostrando uma porção de santidade. Ela está mostrando que a sua alma tem uma qualidade divina, não é isso? Mas ele diz também que a santidade são compostas de várias qualidades, né? De vários sentimentos. Qual foi a outra que ele falou para vocês? Qual foi a outra qualidade que é preciso ser encontrada na pessoa? Como? Tá baixinho, fala mais alto. Você sabe os nomes? Eu ainda não entendi. Bondade. Bondade. Sim, quando a pessoa pratica o sentimento da humildade, outra qualidade que mostra para as outras pessoas que nós estamos num processo de santificação ou já somos santos de acordo com o estágio que nós nos encontrarmos, de acordo com a quantidade desses sentimentos que nós colocamos em nossas atitudes, nós colocamos em nosso comportamento, nós colocamos em nosso viver. Não é isso? Ele falou, então, que a santidade é vista através do amor, através da bondade, através de que mais? Do carinho. Do carinho das pessoas que nós temos. Da humildade. Do amor, já falamos. Que mais? Que mais? Respeito. Do respeito. Da piedade. Que mais? Humildade. Humildade. Mais? Generosidade. Que mais? Gentileza. Mas, sim, isso é mais genérico. Mas ele findou, por exemplo, falando para vocês de uma qualidade que está faltando no mundo hoje, principalmente lá na Europa. Qual que é? Respeito. Amor. Respeito, amor. A paz, exatamente. Amor ao próximo. A paz, muito bem. Quando Amor entre os próximos. A humildade. Sim, humildade também. Mas ele falou, ele findou a conversa. Ele está fazendo a reunião das crianças. Como? Amor ao próximo. Amor ao próximo. A compaixão. Compaixão. Então, vocês viram, gente, que são tantas qualidades que Deus possui, né? Não é isso? São tantas qualidades que Deus possui e que Ele quer ver em nós. Então, é importante que nós trabalhemos um pouco. Hã? É importante que nós trabalhemos um pouquinho dessas qualidades em nós. E não é difícil, né? Imagine que é difícil você amar o seu papai, é difícil você amar a sua mamãe, é difícil você amar o seu irmãozinho. É difícil. Não é, né? É difícil você amar o seu colega de sala de aula, aquele colega que está estudando com você, que está aprendendo com você, com a sua professora. É difícil você amar, não é? Então, vejam. Não. Então, é por isso que a Santa Rosa pede isso para nós. Porque quando nós entendemos o que é que ela quer de nós,
fica muito mais fácil nós praticarmos, fica muito mais fácil nós exercitarmos, né, isso. E como nós vimos com os nossos pastores na semana passada e na semana retrasada, o que é santidade, como ela se manifesta, para que é a santidade, nós vamos avançar um pouquinho mais, não é isso? É bom para nós, é gostoso para nós avançarmos um pouco no conhecimento, não é verdade? Quando nós conhecemos um pouco mais, nós podemos valorizar mais, nós podemos apreciar mais aquilo que é nosso, não é isso? Então, minhas crianças, vamos avançar um pouquinho nesse conteúdo que nós abordamos na aula que o pastor Nilson abordou na aula inicial no mês de março, que o pastor Henrique abordou aqui na aula da semana passada. Nós vamos aprofundar mais. E eu queria conversar com vocês hoje exatamente, especificamente, na santidade na criança apostólica. Nós vamos pensar um pouquinho na santidade na criança apostólica. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, diante de tudo esse aprendizadinho que nós já tivemos nas semanas anteriores, eu queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho o que a santidade faz na criança apostólica. Pense um pouquinho, gente. Para você que é apostólico, que hoje tem 9 anos, 10 anos, 7 anos, 6 anos, para você, o que a santidade faz na criança apostólica? O que ela faz com, o que ela faz com Da você? sabedoria. Amor, ter respeito, ter humildade, Né? ter amor, ter compaixão, Carinho. amor Tá, tá. Agora vamos perguntar, então, para vocês. Tudo isso que vocês falaram, realmente a santidade faz tudo isso com todos nós, quando éramos crianças, vocês agora que são crianças, como nós adultos também hoje, mas especificamente com a criança. A santidade, ela faz você ser diferente ou igual às outras crianças? Diferente. Diferente. diferente, Diferente. Tá bem, muito bem. Muito bem. E por quê? Vamos pensar, por exemplo, quando vocês vão... aquela criança ainda pequenina, que tem 6 anos, 5 anos, 10 anos, e está no seu momento de lazer. O que é que faz que você seja diferente daquela criança que não é apostólica? O que é que faz? Eles veem, por exemplo, Disciplina. Mal educado. Que mais? Por exemplo, tem a professora, ela vai ver nas suas atitudes, por causa que quando você vai fazer a lição, alguma coisa assim, ela vai ver que você é diferente, você tem mais respeito, você é mais quietinha, você é mais amorosa, é mais carinhosa. Muito bem, parabéns. Exatamente. Porque a santidade nos faz olhar as coisas com mais respeito, não é isso? Então, você olha para a professora com mais respeito, você olha para aquele ensinamento que ela está te passando, você olha para aquela matéria que ela está te dando como algo importante, que você valoriza mais. Por exemplo, e na hora da brincadeira, na hora do lazer, na hora do intervalo, por exemplo? Qual a diferença da sua brincadeira para a brincadeira daquela pessoa que não é apostólica, que não tem esse sentimento de buscar a santidade? Qual a diferença? Alguém lembra? Tá sozinho na rua sem os pais ver. A diferença também, aí é a manifestação lá no final, né? Você sair para a rua sem os pais ver, você está fazendo uma desobediência. Mas a diferença, assim, que a brincadeira do apostólico, ela tem uma influência. A influência é do respeito, do amor, da piedade, da pureza, da bondade, da mansidão, portanto, a influência da santidade.
E a influência da brincadeira da criança que não é apostólica, infelizmente não tem essa influência porque ela não aprendeu a trabalhar isso, né? Então, mesmo que a criança tenha o amor, por exemplo, ela não tem a humildade. Por quê? Porque a influência daquela pessoa que não tem a Igreja Apostólica, que não tem a Santa Rosa, que não tem o Santo Irmão Aldo, é uma influência material. E a influência do apostólico, a influência da criança apostólica, na sua brincadeira, no seu estudar, no seu falar, no seu conversar, é uma influência espiritual. Então, por exemplo, a brincadeira da criança apostólica precisa ser uma brincadeira sadia, ou seja, é uma brincadeira que não tem segundas intenções, que não visa atingir a outra pessoa a ponto de magoar, a ponto de entristecer, a ponto de diminuir aquela outra pessoa. Então, nós chamamos que a brincadeira da criança apostólica, que uma brincadeira que tem uma influência boa, portanto, é uma brincadeira sadia. E já a brincadeira daquela criança que não é apostólica, não porque ela tenha por índole ou por comportamento nato a maldade, mas ela tem influências que, infelizmente, por serem influências terrenas, vai fazer com que ela pense que ela é melhor, vai fazer com que ela pense que ela é superior. Então, ela perde a humildade. Se ela perde a humildade, ela perde uma característica que é divina, que é celestial, que é da Santa Rosa, que é do Santo Irmão Aldo, que é do apostólico, que é da criança apostólica. A criança apostólica, ela nunca pode, quando está brincando, ela achar que ela é mais forte do que o outro, ela achar que ela é mais inteligente do que o outro, ela achar que ela é melhor que o outro, ela achar que é mais bonita que a outra, que é mais bonita ou mais bonito que o outro. Por quê? Porque nós todos somos iguais. Então, veja a diferença de pensamento. Quando você brinca, como criança apostólica, você precisa pensar nisso também. A sua brincadeira não pode te pôr superiormente sobre a outra pessoa, né? A sua brincadeira tem que ser uma brincadeira de igualdade. Mesmo que você saiba, por exemplo, que aquela criança não é apostólica, que aquela criança não tem o mesmo tipo de comportamento que você tem. Você não pode pensar, eu sou apostólica, eu sou apostólico, então eu sou superior essa outra, esse meu colega, esta minha colega, porque eu sou apostólico e ela não é. Nós não somos superiores. Nós estamos trabalhando para ter uma alma qualificada para Deus. E se nós não nos empenharmos, se nós não nos esforçarmos, nós não teremos a nossa alma santificada, não teremos o nosso comportamento santificado. Então, vejam, Lucilene, você levantou a mão. Você quer perguntar alguma coisa? Tá escrito Lucilene, mas meu nome é Marina. É assim, por exemplo, você vai na escola, você vai lá e vai brincar, né? Sim. Aí você vai brincar. Só que quando você for brincar, não é isso não. É sobre a qualidade que você está falando da pessoa. Aí você, nessa qualidade, se você, por exemplo, na hora que você for... Deixa eu falar mesmo. Esqueceu? Peraí, eu tô pensando. Tá ótimo. Pode pensar. Lembrei. Quando a pessoa tá lá fazendo a lição, uma amiguinha sua tá fazendo a lição e você também tá fazendo. Aí nessa hora, aí você tá fazendo a lição, aí ela, por exemplo, fala uma coisa, cada um tem uma qualidade. Ela pode ser melhor em português e eu posso ser melhor mais em matemática. Ela pode ser melhor mais em geografia e eu posso ser melhor mais em ciências. Cada um tem essa qualidade assim. E aí assim, todo mundo tem uma qualidade. Mesmo assim, se a pessoa, por exemplo, se a pessoa falar assim, eu tenho a qualidade melhor do que você. A outra pessoa tem qualidades também. Então,
E por isso que a santidade tem que se manifestar em nós todos através da humildade. Né? Eu, por exemplo, como pastor, não posso me achar melhor que o pastor Pedro, o pastor Manuel, o pastor José. Então, você, Marina, né? Foi a Marina que falou? Foi. Isso. Então, você, Marina, como criança apostólica, por dominar melhor a matéria de português, que a sua colega de sala de aula, que domina melhor a matéria de inglês, de matemática, de química, de física, enfim, de história, de geografia, qualquer que seja a matéria, vocês duas têm uma qualidade. Como eu, pastor, tenho uma qualidade, e o pastor José tem a qualidade também, Padre. Nós todos estamos importantes. O nível de absorção seu na matemática é melhor do que o nível de absorção que a sua colega no português, no inglês, no francês, enfim. Isso não lhe faz diferente da outra criança, da outra jovem, né? Então, é por isso que a santidade só se manifesta em você se você pensar dessa maneira, se você trabalhar essa humildade. Porque senão você vai pensar assim, na hora da matemática, você vai falar, eu sou a superior. Eu conheço todas as regras de algébrica, eu conheço todas as equações de primeiro e de segundo grau, né? Isso se você não for uma criança que tenha a influência de Deus, que tenha a influência da Santa Rosa, ou mesmo que você se deixar dominar pelas influências do egoísmo, do orgulho, da vaidade das pessoas, que muitas vezes se manifestam, não porque a pessoa quer, mas porque o mundo é forte, porque o poder do mal impera nas pessoas de uma maneira muito abrangente, e mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não queira se comportar desta maneira, ela acaba se sentindo, sim, superior a outra colega, o outro colega, só porque ela domina melhor uma arte, um conhecimento, né? E é isso que o apostólico não pode fazer. O apostólico que está num processo de santificação, ele pensa, se eu domino melhor a matemática, eu domino melhor essa matéria, eu dou graças a Deus por ter esse conhecimento, eu dou graças a Deus por essa absorção maior e, portanto, na medida do possível, eu vou usar esse conhecimento para ajudar os meus colegas que têm menor absorção ou que têm maior dificuldade no aprendizado naquela matéria especial. Já a minha colega, que tem um domínio maior, uma absorção maior do português, eu vou me interessar de sempre, quando ela estiver trabalhando esse conteúdo, eu também buscar a visão dela, eu também buscar o comportamento dela, para que eu também consiga a mesma absorção, o mesmo nível de aprendizado, se possível for. Porque se não for possível, eu vou pedir para a Santa Rosa, eu vou pedir para o Santo Irmão Mauro, e eles vão me ajudar a superar minha dificuldade de não absorver bem a determinada matéria, a determinado conteúdo. Entendeu? É isso que, para nós, é santidade. É isso que, eu digo, a santidade da criança, na criança apostólica, tem que fazer com que essas qualidades que nós falamos, do amor, por exemplo, quando você ama ao seu próximo, você não diminui o próximo. Quando você tem humildade, você não se acha mais valorosa ou valoroso do que o outro. É isso que a santidade precisa fazer com todos nós. Então, nossas brincadeiras, as brincadeiras da criança, aqui nós não estávamos falando de brincadeira, estávamos falando de um conteúdo sério, que é um aprendizado na faculdade, um aprendizado na escola, um aprendizado no trabalho, né? Você exemplificou aí com o aprendizado na escola, mas isso é tudo para a vida, né? Por exemplo, se nós pensarmos num coral da Igreja Apostólica, por exemplo, tem lá uma pessoa que ela domina facilmente o violino, mas ela não consegue dominar um violão, ela domina facilmente um teclado, mas ela não consegue dominar um sax, ela domina um sax, mas ela não consegue reger. Veja, então, são matérias que se completam, são conteúdos que se completam para que nós façamos um conjunto. E é assim que Deus pensa a todos nós. Cada pessoa tem uma qualidade específica maior, um domínio maior de uma qualidade e um domínio menor de outra qualidade. Por isso, para ele, Deus Pai, para a Santa Rosa, para o Santo Irmão Aldo, todos somos iguais. E os nossos pensamentos devem estar nisso. E quando nós temos esses pensamentos, então nós estamos num processo de manifestação de nossa purificação de vida, purificação de alma. Alguém levantou a mão aí e quer falar? A Franciane. Pode falar, Franciane? Quando eu estava
em Pará, eu ainda não estava aqui em Caçapava. Daí, eu tinha infecção na garganta. Todo Sim. dia, minha mãe pedia dinheiro pro meu pai para poder comprar remédio. Sim. Daí, depois que eu vim pra cá, nunca mais eu tive infecção na garganta. E o que você fez, Franciele, para não ter mais a infecção na Eu garganta? dei glória a Deus, agradeci a Santa Avó. Bem, porque ela achou um momento mais próprio, né? Um ambiente melhor para te ajudar a curar esse problema. E muitas vezes, todos nós podemos passar por situações semelhantes, né? Nosso corpo, de acordo com uma influência de determinado clima, é um clima mais seco, um clima mais úmido, um clima mais quente, um clima mais frio, ele age de forma diferente. E como você estava lá no Pará, portanto, lá mais perto dos trópicos, né? Mais quente lá. Então, aqui mais baixo, nos trópicos, aqui melhor lá no Equador, lá mais quente, aqui mais frio, portanto, uma influência diferente, né? Mas o sol, os raios solares mais fortes lá, mais fracos aqui, talvez isso tenha influenciado, sim, na sua a saúde. E, claro, mais importante de tudo isso não foi isso, foi a manifestação da Santa Avó Rosa de achar que era o momento de ajudar você. E para você conservar essa qualidade saudável para o seu corpo, é preciso sim que você faça o que você está fazendo, junto com todos os nossos colegas, junto com todos nós que estamos aqui hoje, se empenhe em valorizar tudo que a Santa Rosa te dá, tudo que o Santo Imoaldo nos dá, porque isso faz com que eles, vendo o nosso agradecimento, eles vendo o nosso esforço, possam nos dar muito mais. E você crescer uma jovem saudável, uma jovem interessada nas coisas de Deus, porque exatamente a santidade da criança apostólica tem que fazer com que todos nós, crianças e adultos, mas como nós estamos falando de vocês, mais crianças e jovens, a santidade precisa fazer com que vocês tenham prazer nas coisas de Deus. Né? Então, veja, a criança que não é apostólica, ela tem prazer, por exemplo, em assistir um filme lá na televisão, ela tem prazer em brincar num joguinho violento, e o apostólico tem que ter prazer aonde? Para ter a santidade. Ele tem que ter prazer de parar um tempo e pensar nas coisas de Deus, parar um tempo e meditar nas coisas de Deus, cantar um hino, ouvir um hino na igreja, assistir uma reunião no YouTube, pensar no ensaio que vai ter, pensar na reunião da semana que vai acontecer. Então, veja, o nosso prazer, o prazer do apostólico tem que ser diferente do prazer daquele que não é apostólico, daquele que não tem esse ensinamento que nós temos. Então, quando nós temos prazer. Eu lembro que o pastor Henrique falou para vocês, né, que quando chegar a sexta-feira, e depois da aula, nós devemos ir descansar, pensando que bom, amanhã é sábado, eu vou para uma reunião da igreja, eu vou poder cantar, eu vou poder ensaiar, eu vou poder ouvir os hinos, trabalhar para a Santa Avó Rosa, eu vou poder assistir uma reunião, ouvir uma palavra do Santo Irmão Aldo, não é isso? Então, esse prazer, esse contentamento, esse pensamento, essa euforia espiritual antecipada deve estar manifestada, aliás, é a manifestação das qualidades de Deus, porque Deus, ele tem prazer em se reunir conosco, assim como as pessoas que não são de Deus, elas também têm prazer de se reunir para fazer as coisas que agradam a elas, não é isso? Por exemplo, uma pessoa que não é apostólica, que não tem a mesma índole de nós, então elas têm prazer de se reunir para um jogo de futebol, elas têm prazer para se reunir, por exemplo, e passar um dia tomando bebidas, enfim, são prazeres diferentes. Por quê? Porque a alma delas tem qualidades diferentes da nossa. Elas não aprenderam tudo isso que nós estamos aprendendo. E, principalmente, vocês, crianças, estão aprendendo com o Santo Irmão Aldo, como eu também aprendi, graças a Deus, desde criança aprendi isso com o Santo Irmão Aldo, aprendi na nossa igreja, tudo isso que estou falando para vocês. Por quê? Porque nós, apostólicos, temos que ter, para dizer que temos, então, a santidade
no nosso espírito, nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. Nós temos que ter alegria, a alegria de participar, por exemplo, de uma aula como nós estamos participando agora, participar de uma reunião, como vamos participar no sábado, aqueles que puderem, no domingo, enfim, no dia que puder. Mas, meus queridos, a santidade que a Santa Rosa está pedindo, a santidade que o Santo Irmão está nos ensinando, ela também tem outras finalidades. E vamos pensar um pouquinho agora sobre outra das finalidades que a santidade, que a Santa Rosa, que a santidade que o Santo Irmão Aldo nos ensina, serve. Alguém saberia dizer qual é a outra finalidade da santidade, além de tudo isso que nós já pensamos? Alguém saberia dizer qualquer outra das finalidades? Salvação. O que mais? Se aproximar de Deus. Salvação, essa nós já falamos, né? Santificação, santidade, a salvação nós já falamos. Herdar os céus. Herdar o céu é a mesma coisa que salvação, tudo bem? Mas é isso mesmo, herdar o céu é uma das finalidades. Vamos lembrar aqui. Olha, gente, a santidade também, ela é para nos fazer vencer o poder do mal, vencer o pecado, vencer as tentações. Como disse o pastor Henrique, vencer as inclinações. Então, a santidade, meninos e meninas, minhas queridas jovens e jovens, a santidade é para nos fazer fortes. Quem tem santidade é forte. Por quê? Porque com a santidade vem dos céus, vem do irmão Aldo, vem da Santa Rosa, vem de Jesus, vem da igreja, uma força que nos faz vencer tudo. Então, a santidade, meninos e meninas jovens, a santidade é para fazer você vencer as dificuldades. A santidade é para fazer você ter um bom emprego. A santidade é para fazer você ter um bom aprendizado, um armazenamento de conteúdo saudável e necessário para a sua vida amanhã. A santidade é para te fazer vencer as inclinações e tentações. Por exemplo, se você está lá brincando e vem a vontade de você puxar a orelhinha do seu colega. Então, a santidade é para lembrar, filho, não puxe a orelhinha do seu colega porque vai doer a orelhinha dele e ele não gosta de sentir dor. E você também não gosta. Eu também não gosto. Nós não gostamos de sentir dor. Então, se nós não gostamos de sentir dor, as outras pessoas não vão sentir dor por nosso comportamento. Então, veja, a santidade, quando ela impera em nós, ela faz com que nós vençamos as inclinações. Assim, meninos, como a santidade fez com que a Santa Rosa fosse forte, fez com que o Santo Irmão Aldo fosse forte, fez com que a nossa igreja seja forte e faz com que a nossa igreja seja forte. Vamos lembrar aqui, por exemplo, na aula do mês passado, o pastor Nilson Moreira, ele contou para vocês uma história de um rei, não é? E esse rei, ele tem uma linda história de como a santidade faz as pessoas serem fortes. Quem lembra? Alguém lembra da aula do pastor Nilson Moreira no mês passado, que ele falou de um rei que mostrou uma força que veio de Deus? Rei Davi. Rei Davi, parabéns. Quem lembrou? Qual o nome? Davi. Davi, então, muito bem. Eu não entendi quem falou. Bolinha de Davi. O Davi. Mas quem mostrou a força, a santidade, que a santidade dá, foi o rei Davi, né? Vamos lembrar um pouquinho a historinha deles? Vamos lembrar. O rei Davi, ele era, como o pastor Nilson disse para você, o pastor Nilson Moreira disse, ele era jovem, né? E ele tinha lá alguns irmãos que estavam defendendo o povo de Israel numa luta, né? Contra os filipenses, porque os filipenses, eles queriam dominar aquele vale, porque no vale tinha muitas árvores, naquele vale tinha muita água natural, e eles queriam dominar aquele lugar, porque se eles dominassem aquele lugar, eles então teriam fartura de água e podiam plantar as coisas que eles pudessem colher, mais comidas para eles, mas para isso eles tinham que tirar os israelenses que estavam lá, né? Então, quer dizer, o rei Saul, ele estava lutando para defender Israel, para não deixar que os filipenses dominassem aquela região ali de Israel. Então, só que havia um porém. Aquele
aqueles filipenses, ele, além de terem bastante soldados, ele tinha um soldado que está narrado na Sagrada Escritura, que ele tinha mais de 2 metros, 2,90 m e pouco, acho que 2,96 m, portanto ele era um gigante. Um homem normal hoje tem 1,90 m, né? Um homem grande tem 1,92 m, 1,88 m. Então, um homem médio tem 1,75 m, 1,78 m. Então, imagine um homem de 2,96 m. Era um gigante. E por ser gigante, ele tinha muita força, né? E era uma pessoa adestrada na guerra, na luta, e era, portanto, um soldado de muito valor lá para os filipenses. Então, quando aqueles soldados cercaram ali o vale e queriam invadir ali o vale onde o povo de Israel morava, aquele soldado, aquele gigante chamado Golias, ele fez um desafio. Já que vocês têm tantos homens aí, se vocês tiverem um homem que possa me vencer, que venha ele e lute contra mim. Se ele me vencer, disse o Golias para aqueles soldados de Israel, se um homem me vencer, então o nosso povo, todos os filipenses, serão escravos de vocês. Mas se ao contrário, eu vencer esse homem que vocês escolher, então vocês serão nossos escravos. Vocês vão trabalhar para nós e nós vamos dominar o país de vocês, né, o vale. Então aí o rei Saul ficou com muito receio, né, de colocar os seus soldados a lutar, porque ele pensou em tantos soldados, ninguém podia vencer aquele homem muito grande, muito gigante, muito forte, muito adestrado para a guerra, para a luta. Então, aqui mas a providência de Deus foi maior, né? Porque naquela hora, o rei Davi, que era um jovenzinho, que ele cuidava das ovelhas do pai dele lá no campo, o pai dele chamou o Davi e falou: filho, vai levar um pouco de comida lá para o comandante do nosso exército, e já aproveita e vê como é que estão seus irmãos. Eu quero notícia deles, como que ele está lá, como seus irmãos estão lá na guerra. Então, veja, irmãos, meninos, o rei Davi, desde criança, ele sempre foi muito útil para defender as coisas de Deus, defender a família. Porque o pai dele lá, muito preocupado, queria saber como os irmãos estavam, então chamou o jovenzinho lá e falou: vai, pega esses queijos aqui e leva lá para o comandante das nossas tropas e aproveita e vê como é que estão seus irmãos. Então, o que o rei Davi fez? Ele tinha a tarefa, né, de cuidar das ovelhas. Ele pegou as ovelhas, juntou todas lá num canto e pediu para um colega dele, que também era pastor: olha, eu vou levar uma comida para meus irmãos lá no campo de batalha, e então eu queria que você tomasse conta das minhas ovelhas. E aquele outro pastor ficou tomando conta das ovelhas. Veja mais uma coisa que o rei Davi nos ensina, que nós temos que ser responsáveis, né? Se nós temos uma tarefa, nós não podemos pegar essa tarefa e largar. Bom, meu pai me deu outra tarefa aqui, eu vou largar isso que eu estava fazendo. Por exemplo, a mamãe tá lavando a louça e fala: filhinha, vem aqui lavar a louça para mim. Aí você está ajudando a mamãe a lavar, o papai te chama, você larga aquela louça correndo e vai fazer outra coisa que o papai está mandando. Você vai falar: papai, agora eu estou lavando a louça da mamãe, daqui a alguns minutos eu posso ir atender você. Foi assim que o rei Davi fez, né? Ele tinha que cuidar das ovelhas, mas ele também tinha que atender o recado do que o pai dele precisava. Então, o que ele fez? Ele pegou alguém que podia cuidar das suas ovelhas e depois foi atender o recado do pai. Então, na nossa Sagrada Escritura, que então o rei Davi, naquele momento um jovem, não era rei ainda, né? Ele pegou ali aquela bolsa com os alimentos e foi para lá, para a cidade onde estava acontecendo a batalha. Quando ele chegou lá, ele conversou com o comandante e aí deu aqueles queijos, aquele produto que ele tinha trazido. O comandante ficou muito feliz e autorizou ele ir ver os irmãos dele. Aí ele foi lá conversar com os irmãos deles, e nessa hora que ele estava conversando com os irmãos para saber como é que estava, o gigante Golias chegou na divisa da cidade e gritou para eles novamente, né, que se eles tinham um homem, que mandasse esse homem para lutar com ele, daquela forma que eu já tinha dito, né, desafiando que aquele que fosse vencido se tornava escravo do vencedor. Então, Davi, ainda jovem, né, ficou pensando: mas como? Será que não vai ter nenhum soldado que vai enfrentar esse homem? Será que não tem nenhum soldado que confia em nosso Deus, para que defende o povo de Israel, que trouxe o povo de Israel para esse lugar tão maravilhoso? Será que não tem ninguém que confia? E aí, né, quando ele falou isso, ele falou: se não tiver aqui ninguém que confia, eu confio.
Aí, eu posso vencer esse homem. E aí aquela palavra do menino, do jovem Davi, chegou nos ouvidos, né, do comandante Saul, e o comandante e rei Saul chamou ele para conversar e perguntou, né, quem era ele, o que era ele, falou que era filho e irmãos dos soldados que estavam na guerra e que ele podia vencer. Aí até Saul achou que um jovem tão pequeno, tão franzinho desse jeito, como é que vai vencer um gigante de 2,90 m de altura? Mas aí Davi disse para ele, não, quando eu estou cuidando das minhas ovelhas, se vem um leão, se vem um animal de grande porte querer devorar as minhas ovelhas, eu vou atrás deles e defendo as minhas ovelhas, proteja as minhas ovelhas, e se necessário for, até mato os leões que vêm atacar o meu rebanho. Então, aí, diante daquela coragem, daquela força mostrada pelo rei Davi, o Saul, então, fala, mano, já eu não tem nada mesmo, já está tudo perdido, se não tiver ninguém que luta contra ele, nós vamos ser escravos mesmo. Então, Saul permitiu que Davi fosse representar o exército de Israel na luta contra os filipenses. Aí Saul pegou aquela armadura que ele tinha de comandante do exército, colocou lá aquela armadura de ferro para Davi vestir, né? Davi era tão franzino que ele não aguentou com aquela armadura, a armadura era pesada, né? E aí ele se sentiu incomodado, porque ele não tinha os movimentos, porque ele era ainda jovem, e Saul era também um comandante muito forte, já desenvolvido no seu corpo, né? Ele fala, não adianta com essa armadura, eu não vou conseguir vencer, não. Aí o que ele fez? Ele pediu para Deus dar para ele sabedoria. E aí Deus deu sabedoria para ele, ele foi até na beira do rio, pegou lá, escolheu umas 5 ou 6 pedras bem polidas que ele achou ali na beira da margem do rio, colocou no alforje e disse para o comandante Saul, né, que ele estava pronto para lutar contra o gigante. Aí quando Saul autorizou que ele fosse então, aí foi determinado, lá foi lançado o grito de guerra lá dos israelenses, e aí Davi saiu no caminho para ir encontrar com o gigante também saiu lá do meio das tropas deles e veio ao encontro de Davi. O gigante até riu dele, mas como você, uma criança, vai me vencer? Jamais, você não tem condições de me vencer. Então, na hora que ele disse isso, Davi disse, em nome do meu Senhor, o rei do exército, eu poderei te vencer. E aí, Davi correu ao encontro daquele gigante, mas aí na hora que ele estava correndo ao encontro para enfrentar o gigante, ele lembrou do alforje que ele estava trazendo, e ele pegou uma pedra, colocou lá na sua arma, esticou aquela arma e lançou a pedra. Uma pedra só foi suficiente para alcançar a fronte daquele gigante, e aquele gigante caiu derrotado. Então, rapidamente, quando ele caiu, Davi correu, pisou sobre ele e disse que então o exército filipense estava vencido. E envergonhados, todos aqueles filipenses soldados, vendo o seu gigante derrotados, foram embora, deixaram o povo de Israel em paz. Vejam, queridos, a força que vem de Deus é diferente. É uma força que traz inteligência, é uma força que dá raciocínio. Então, se Davi tivesse ido na força física somente, claro que ele não poderia vencer aquele gigante, né? O gigante tinha o dobro de estatura, o dobro de envergadura que ele tinha, claro que não poderia vencer facilmente. Mas ele usando apenas uma funda, que era um tipo de estilingue naquela época, né? Uma pedra só, ele conseguiu vencer. Por quê? Porque ele tinha a força de Deus, ele tinha a coragem de Deus. Então, a coragem e a força que Deus nos dá, meus queridos jovens, a vinda através da santidade, é que nós saibamos usar as coisas boas de Deus em nosso benefício. Quando nós estamos pensando em servir a Deus, assim como o rei Davi, naquele momento, estava pensando que o exército de Israel não poderia ser vencido, porque era um exército que defendia a palavra de Deus, e o exército dos filipenses não tinha esta fé, não tinha a prática desse ensinamento. Então, quando Davi colocou isso na cabeça, que o exército de Deus tinha que vencer, por causa disso, é assim que nós também devemos pensar. Quando nós quisermos vencer as dificuldades, quando nós quisermos vencer os nossos problemas, nós temos que pensar, estamos servindo a Deus com a minha vida, com a minha alma, com a minha atitude, com o meu comportamento.
Assim como a Santa Rosa também sempre foi forte. E venceu todas as dificuldades, porque ela pensava sempre que estava vencendo a Deus, que está vencendo a Deus, servindo a Deus, por isso ela pôde vencer as dificuldades, ela pôde vencer os problemas, e ela pôde ser muito inteligente. A Santa Rosa também foi e é, aliás, muito inteligente, assim como ela quer e dá para todos nós inteligência para valorizar as coisas boas da vida. Então, a Santa Rosa, ela quer que nós, apostólicos, que principalmente vocês, crianças, sejam inteligentes, por isso ela dá sabedoria para vocês, sim. Se vocês quiserem, se vocês buscarem sempre viver essa santidade que foi ensinada até aqui para vocês, a santidade que é manifestada através do amor, que é manifestada através da humildade, que aparece através da inocência, que aparece através da piedade, através da pureza, através da bondade, da mansidão, da paz, da fé, enfim, de todos esses sentimentos maravilhosos. Se vocês tiverem a prática disso tudo, vocês serão sempre inteligentes, serão sempre fortes para vencer as enfermidades. Assim, quando tiver uma enfermidade, vocês não vão temer a enfermidade, porque vocês têm o Santo Irmão Alto. Por ter santidade, vocês têm a Santa Rosa. Vocês vão ser corajosos para desenhar um planejamento de vida. Apesar de apostólico, eu sou uma pessoa, e sendo pessoa, eu tenho compromisso com Deus, com a Santa Rosa, com a igreja, mas também com a sociedade. Então, corajosamente, eu não temo as lutas, eu não temo o que as pessoas pensem sobre o meu comportamento, de muitas vezes ser humilde, de muitas vezes perdoar a pessoa, mesmo que ela está querendo me agredir, mesmo que ela está querendo ser mal para mim, mas eu quero ser boa para ela. Então, muitas vezes, para isso acontecer, é preciso ter coragem, sim. Porque o mundo não nos ensina a ser assim. As pessoas não aprendem a ser assim, mas o apostólico, ele aprende. E vocês aprendem assim, sim. Precisa ter coragem, muitas vezes, para ser menosprezado e avançar com a Santa Rosa. Avançar com o irmão. Lembra o exemplo que o pastor Nilson falou para vocês, daquela jovenzinha que não era apostólica, que a sua família não era apostólica, mas ela seguindo o exemplo da sua tia, ela resolveu ser apostólica. Sabe o que é isso? Coragem que vem de Deus. Coragem que nós precisamos ter. Coragem para carregar dentro de nós, no nosso semblante, nas nossas vestes, no nosso comportamento, nas nossas palavras, a coragem. Então, ela corajosamente, ela escolheu ser de Deus, ser dos céus. E para isso, Deus deu para ela inteligência. Assim como dá para você, assim como dá para mim, assim como dá para todos nós. Não é isso mesmo? Alguém tinha levantado a mão aí, que eu vi levantar a mão, não sei quem foi. Eu. Pode falar. A Maria Fernanda? Davi teve fé. E com a fé dele conseguiu vencer. Pois é, verdade. Então, a fé é uma das manifestações da santidade, né? Porque se você não tem santidade, você não tem fé. Não é isso? No caso, fé em Deus. Porque as pessoas no mundo também têm fé, vocês sabiam? Só que a fé delas é uma fé materializada, né? Então, elas confiam mais no poder que elas têm. Muitas vezes porque são ricas, muitas vezes porque têm melhores posições na sociedade, muitas vezes porque são mais fortes, muitas vezes porque são mais velhos, muitas vezes porque são mais novos, enfim, elas confiam mais nelas mesmas. E a fé do apostólico, ela tem que ser diferente. A fé do apostólico é uma fé em Deus, é uma fé na Santa Rosa, é uma fé no Santo Irmão Alto. Não é isso? Mas eu comecei conversando com vocês, falando que sobre a criança apostólica ser diferente ou não. Todos vocês disseram que sim, não é isso? Que a criança apostólica tem que ser diferente. Não foi isso que vocês disseram? Sim. Sim. Mas, minhas queridas, meus queridos, a criança apostólica muitas vezes é diferente e outras vezes não é. Então, quem disse que ela tem que ser diferente, acertou, mas também, muitas vezes, tem que dizer que ela é igual e acertou também. E por quê? Porque, vejam bem, a criança apostólica, ela tem dificuldade para ser apostólica, para obedecer, para não se deixar dominar pelas influências do mundo. Por exemplo,
Uma criança lá fora, quando vai, uma criança de 8, 9 anos, quando vai brincar, normalmente, vamos brincar de polícia ladrão. Vocês já ouviram isso? Sim. Já. Sim. Já ouviram? Sim. Eu já Muito ouvi bem. na escola. Já ouviram, né? Aí, o que a criança pensa? Eu sou policial, o outro, vou ser o bandido. Não é isso? Ou muitas vezes mesmo que ela não pense ser o bandido, um colega fala, você vai ser o bandido. E aí, o que acontece? Ela fala assim, você como bandido, você vai morrer. Esse é o pensamento do mundo. Esse é o pensamento das pessoas que não têm a luz e o ensinamento que nós damos. Nós temos. E por quê? Porque morrer significa encerrar, acabar com uma oportunidade. Né? Então, a criança apostólica, quando ela pensou daquela maneira e aceitou brincar de polícia ladrão com esse pensamento, ela foi igual à criança que não é apostólica. Então, uma criança apostólica, para ser diferente, ela devia pensar, gente, olha, essa brincadeira não é legal. Porque você vai ter que ser o bandido. Quem que vai querer ser bandido? Ninguém quer ser bandido. E mesmo que alguém escolher, não é para ser escolhido. Esse é o pensamento que o apostólico tem que ter. Então, o apostólico não pode ser diferente, mas muitas vezes ele é, porque ele tem o mesmo pensamento. Ele aceita brincar de polícia ladrão, sabendo que aquela brincadeira vai diminuir alguém, mesmo que seja momentaneamente, mesmo que seja passageiro aquela brincadeira. Por isso que a igreja apostólica, nós ensinamos, criança apostólica não brinca de revólver. Mesmo que sabendo, mas revólver é uma coisa que muito é útil, por exemplo, para a segurança. Né? O soldado, quem que quer perguntar alguma coisa? Alice, começa da Alice, que não falou ainda. Fala, Alice. Alice. Fala, então, a Franciane, que ergueu a mão. Fala. Deu um problema aqui. É porque hoje na escola, sem querer, um coleguinha, sem querer, me machucou. Daí eu fui contar para a professora. E daí Sim. a professora pediu para ele me dar desculpa. E ele falou que desculpa para mim. Ele perguntou se ele me perdoava. E quando a pessoa tá sendo sincera e pede desculpa para você, a gente não vai deixar de dar desculpa para ele. A gente vai desculpar e tomar cuidado para isso não mais acontecer. Sim, exatamente. Quando você se sente magoada, afetada, e a pessoa pede ou não perdão, mesmo que ela não pedir, né? Pode ser que, por exemplo, ela te magoou e não foi possível alguém pedir para ela, pedir desculpa para você. Você não pode guardar a mágoa dela, desde que aquela atitude aconteceu de forma, por exemplo, sem propósito, né? Mas e se aconteceu mesmo de propósito, ela quis te machucar e você não vai perdoar ela por isso? Deve perdoar assim. A única coisa que você tem que fazer é, a partir daquele momento, você ter mais cuidado de não ter muito contato com aquela pessoa que quer causar mal para você. Mas o rancor não pode ser guardado, né? A vingança não pode ser almejada, porque se assim for, não é santidade. Aí não há santidade na pessoa. Mas parabéns por você que a perdoou e mostrou isso para nós, porque sim, devemos sempre perdoar as pessoas, mesmo que ela não tenha nos pedido perdão. Eu acho que foi o Caio que falou aí que brinca de polícia ladrão sim, mas a brincadeira é diferente. Como que é? Fala, Caio. É tipo um pega-pega, assim, que tem que correr atrás do outro. Sim. Sim, mas aí pega-pega não é polícia ladrão, né? Pois é, então, porque assim, quando nós falamos, só para você entender, cara, quando nós falamos na vida real, um policial, por exemplo, defendendo a sociedade, precisar correr atrás de um elemento que agrediu a sociedade, ele está exercendo um papel em nome de uma sociedade. Então, ele está investido de poder do Estado para fazer aquilo. Então, ele está exercendo uma profissão. Então, ele está fazendo algo bom.
Agora, quando a criança, numa brincadeira, tem a índole de querer agredir o outro, de querer matar o outro, é isso que está errado. Por isso que o apostólico não pode e não deve brincar de polícia e ladrão. Principalmente por isso, porque quando você fala que o outro é o ladrão, ou quando você se coloca na posição de ladrão, você está errado. Então, é por isso. Então, já quando você fala, mas a determinada pessoa é um soldado, é um PM, e ela tem que correr atrás do ladrão. Sim, porque nessa hora ela foi investida de um poder de Estado, ou seja, ela está representando um conjunto de pessoas e não uma brincadeira. Então, essa é a diferença. O soldado, o militar, como soldado, ele deve usar a ferramenta que vai fazer com que ele tenha autoridade para prender um determinado cidadão quando isso se fizer necessário. Então, ele vai usar essa ferramenta, que é o revólver que eu estou falando. Mas a criança, numa brincadeira, jamais pode querer, na brincadeira, pensar, eu sou o policial e vou matar o meu colega, que é o bandido. Entendeu? Então, isso por quê? Para não incutir em nós, porque não é que isso seja errado, mas se nós formos colocar isso dentro de nós, no nosso cotidiano, isso vai nos influenciar sempre a pensar que há momentos que nós somos superiores aos outros, e não é assim. Somos todos iguais. Como eu sou o PM, soldado é um homem, o bandido, o homem bandido é um homem também. O bandido fez alguma coisa errada e o soldado está fazendo uma coisa certa. Mas por quê? Porque ele foi investido pelo Estado de um poder, de uma autoridade. Então, ele age em nome de uma coletividade e não em nome dele próprio. Né? Aí você fala, mas pastor, e quando o soldado está passando na rua e ele vê uma agressão e ele precisa então defender um outro que está sendo agredido, ele está também exercendo o poder de Estado? Sim, porque as corporações, ela tem os seus regulamentos e determinam nas regras que o soldado, ele investido da condição de soldado, ele sempre vai precisar defender a sociedade que ele representa. Entende? Então, alguém perguntou outra coisa enquanto eu estava falando, parece, eu não lembro quem foi. Deixa eu ver aqui. A Franciane vai falando. Franciane, eu procuro aqui no chat o outro que falou. Fala, Franciane. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, Virgem Maria, Jesus, Santa Avó Rosa e Irmão Aldo. Sim, porque eles são a força, né? Eles têm a autoridade. Eles nos criaram. Então, nós sem eles somos frágeis, fáceis e podemos ser dominados, sim, pelo poder do mal. Por isso que nós, apostólicos, como disse o pastor Henrique, principalmente vocês crianças, têm um anjinho da guarda e nunca pode fazer nada para perder esse anjinho da guarda, porque é eles que representam a Santa Avó Rosa, é eles que agem em nome do Santo Irmão Aldo, é eles que agem em nome de Jesus em nossas vidas, para nos ajudar a vencer as dificuldades, para nos ajudar a sermos inteligentes, para nos ajudarmos a solucionar os nossos problemas e as nossas dificuldades. E, é claro, mesmo vocês crianças, tem dificuldades, né? Lá na escola, vem um problema difícil de ser resolvido, vem uma matéria mais complexa que você ainda não dominou, e nós precisamos da Santa Avó Rosa para vencer esses momentos. Não é isso? Quem era o outro que ia perguntar? A Marina. Então, se você não quiser ser o ladrão em polícia em ladrão, sabe o que você faz? Você vai brincar de pega-pega, porque só muda o nome, mas é a mesma coisa. Você vai correr de qualquer jeito. Sim, exatamente. Se era só para gastar energia, né? Então, muda o conceito da brincadeira, tem uma outra visão e vai ter uma outra influência em você. Não vai ficar marcado para nós a violência, né, que o exercício de uma pessoa atingir a outra manifesta. É isso que é o problema. A violência de uma pessoa atingir a outra numa brincadeira, por exemplo, de polícia e ladrão. Quem quer perguntar mais? Maria Fernanda. Por isso que não deve ter brinquedo de revólver em casa. Exatamente, por isso que por quê? Porque o brinquedo logo vai te dar você com a arma na mão, você fala, eu sou superior ao outro, não é isso? Então, porque, por exemplo, até mesmo o soldado, né, ali quando ele tem a arma na mão, ele acha que ele é superior ao bandido porque ele tem a arma na mão, apesar de estar representando o Estado. Então, se essa pessoa é um soldado e é apostólica,
ela vai evitar ao máximo acionar o gatilho daquela arma, não só porque ele não pode matar outra pessoa, mas é porque ele entende, ele sabe que a função dele não é matar, a função dele principalmente é prender, trazer aquela pessoa diante da justiça para ela responder por suas atitudes, por seus comportamentos, não para ele, e sim para o Estado que ele representa. Quem mais levantou a mão aí? A Raira. Aira, pergunte. Seu microfone está desligado, Raira. Não ouvimos. Acho que deve continuar desligado, né? Está desligado. Fala, Guilherme, de Guarará. Um apostólico pode ser polícia? Sim, pode. Não é o aconselhado, mas ele pode, sim, se tem uma vontade de defender o Estado. Por isso ele começou lá no Exército, numa carreira militar, e se desenvolve, mantém-se na carreira, ele pode ser militar, não tem problema nenhum, desde que ele mantenha, né, essa índole de santidade que ele aprendeu aqui na igreja. Então, o comportamento dele vai ser um pouco diferente daquelas outras pessoas que não têm essa mesma fé que ele tem, né? Então, ele pode ser policial, sim. Não é uma profissão que seja incentivada pela igreja, né? A igreja não vai incentivar você a ser policial, não. Mas, se você escolher, porque você gostou, porque é aquilo que a vida te deu como opção, porque muitas vezes a profissão, Guilherme, que a gente escolhe, não é uma profissão planejada. Desde criança, eu planejo ser isso e consigo ser no final da minha vida. Muitas vezes, eu, por exemplo, tinha a intenção de ser médico, e hoje sou advogado, hoje sou servidor público, porque tive que estudar uma outra coisa que não tinha condições de estudar uma medicina. Então, cada um tem a profissão que nós escolhemos, muitas vezes, não é aquela que nós alcançamos, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela pensa ser um coronel, né? E ela termina como um sargento, porque ela começou lá como soldado, foi para cabo, foi para tenente, e não conseguiu evoluir, não chegou a major, não chegou a capitão, enfim. Então, a profissão da gente, nem sempre a gente escolhe. Mas muitas vezes pode ser que a pessoa escolha, eu quero ser policial. Também é uma profissão honrosa, desde que praticada com essa índole, né? com esse viés de santidade que nós apostólicos temos. Próxima pergunta. Raira, pode falar agora. Conseguiu ligar o microfone? Ô, pastor, eu quero um dia entrar no quartel quando eu crescer, mas eu não quero fazer uma. Eu só quero ajudar as pessoas e ajudar ajudar elas, mas eu quero pelo menos entrar no quartel, mas eu não quero fazer mal, eu quero fazer o bem. Isso, então, você mantém a índole, né? Apesar de ser um soldado, o soldado não vai fazer só mal, né? Se você agir estritamente dentro da regra, a regra do soldado não é matar, a regra do soldado é cumprir a ordem que recebeu. E a ordem que você recebe de um juiz, né? O juiz, quando ele determina, quando ele faz um julgamento e condena aquela pessoa, aqui no Brasil não existe a regra da morte. A condenação máxima é pena de prisão. Então, o juiz vai determinar, expedir um alvará para que você busque e apreenda a pessoa. Então, né, o soldado brasileiro, ele tem como ordem principal apreender a pessoa. Né? E, então, o apostólico, sendo soldado e fazendo isso, ele está ajudando a sociedade a fazer um bom trabalho com a nossa índole de apostólico. Né? Quem mais? A Luana. Tipo, brincadeira de esconde-esconde. É só correr, bater o nome e se esconder. Sim. Não, é uma brincadeira que não afeta, né? Que não traz nenhuma índole má por trás disso, né? Por isso que tem brincadeiras que são permitidas e tem brincadeiras... E alguém sabe dizer por que o apostólico não deve jogar bola? Não sei. Porque existem muitas brigas.
competição? Porque é um jogo. Sim, porque é um jogo que uma pessoa quer vencer a outra, diminuir a outra, né? E, além de tudo isso, esse jogo, porque, por exemplo, você pode falar, não, mas no jogo de apostólico, por exemplo, se for várias crianças apostólicas brincando, um não vai querer machucar o outro. Então, não teria violência, né? Que normalmente se fala que não joga bola por ser violento o brinquedo ou a atividade. Não, mas é porque quando você vence, você fala que você é superior ao outro, você fala que você é melhor do que o outro, que se no caso, por exemplo, de um jogo de futebol, o meu time é melhor que o seu. Então, por isso que é uma índole que não deve ser incentivada, por isso que a Santa Avó Rosa e o Centro Irmão Aldo não aprovam a brincadeira de futebol para o apostólico, né? Então, por isso que nós também, apostólico, hoje não aprovamos o jogo de futebol. Como qualquer outro tipo de jogo que envolva uma disputa, né? Pastor, Oi? O jogo também deixa triste a pessoa quando perde. Sim, exatamente. Você perdeu, você se sente menosprezado, diminuído diante do outro, né? Então você fica triste. Então, qualquer mal que nós façamos a outra pessoa não é aprovado por Deus. Isso pode ser no esporte, pode ser no trabalho, pode ser na escola. Se nós fizermos mal a outra pessoa, não seremos aprovados por Deus, né? Então, é por isso que alguns tipos de jogos, todo tipo de jogo não é aprovado. Não é só no futebol. Oi? Não é só no futebol. Não, pode ser no basquete, pode ser no vôlei, pode ser no tênis, pode ser em qualquer outro tipo de esporte que o mundo chama de esporte, mas há aquela índole de superioridade, né? Eu venço você porque eu sou melhor que você. Então, é isso que o apostólico não pode trabalhar. Tem mais? Mas, pastor, a gente pode brincar com esse tipo de esporte? Não pode brincar com esse tipo de esporte? É isso que me perguntaram? A gente pode brincar com bola ou com tênis, basquete? Então, se você tiver uma atividade na escola, que o professor coloca aquilo como atividade, te avaliando para a nota, você deve participar, se for assim, na escola. Mas em casa, eu vou fazer um jogo de futebol entre eu e meus familiares. Não deve fazer. Eu vou fazer uma partida de tênis, eu e minha esposa, você e seu irmão. Não deve fazer. Por quê? Porque na primeira brincadeira vai ser assim. Na segunda, você vai zoar ele, vai dizer assim para ele: viu, você não pegou esse saque meu. Isso é natural. Gradativamente, você vai internalizando isso, e quando você percebe, quando mais tarde você vai perceber, você por ter uma agilidade maior, vai se achar melhor do que seu irmão, do que seu esposo, do que sua esposa, naquele jogo de tênis, que não tinha contato nenhum. Um estava de um lado da rede, o outro estava do lado da rede, um estava com a raquete de um lado, o outro estava com a raquete do outro. Não tinha contato. Mas na primeira brincadeira foi uma brincadeira, na segunda já não era mais. E se não foi na segunda, na quinta, na décima, em algum momento você vai ser melhor do que ele, ou ela. Entendeu? Então, essas brincadeiras devem ser evitadas. Se na escola, como avaliação for colocada, você pode participar, desde que seja colocada como avaliação. Mas se é para brincar, para distrair, para recreio, você não deve fazer. O apostólico, que está num processo de santificação, não deve participar de nenhum tipo de jogo. Vou brincar de cartas, vamos brincar de cartas, de baralho, por exemplo. É uma brincadeira que as famílias me fazem. Também não vai brincar, porque também é um jogo, também há uma disputa, e também vai fazer um triste e o outro alegre. Essa é a diferença. Se estivermos tristes, todos nós vamos estar tristes. Se nós estivermos alegres, todos nós vamos estar alegres. Essa deve ser a nossa índole. Essa deve ser as nossas brincadeiras, os nossos trabalhos
enfim, sérios ou brincadeiras, tem que ter a mesma índole. Quem levantou a mão? Marina. Eu vou estudar para ser Polícia Federal. Muito bem. Deus te abençoe. Mantenha isso como foco e objetivo. Sabe, é um concurso muito difícil, principalmente nas atividades físicas, você vai ser avaliado bastante intelectualmente, sim, as questões são muito difíceis. Já acompanhei alguns concursos, não é fácil, mas desde agora comece a estudar com esse pensamento. Se você conseguir alcançar esse êxito, parabéns. Se não conseguir, parabéns também por ter tentado. Tá? Trabalhe, sim, é uma profissão muito valorizada, você precisa ser muito inteligente, precisa ter um raciocínio muito forte, muito rápido, e isso você pode treinar. Treina com problemas, com equações, com resoluções de problemas, e eu tenho certeza que se você mantiver desde jovem esse pensamento, quando você estiver lá na idade de 18 anos, você já pode fazer a prova, e se for aprovado, parabéns. Se não for aprovado, continue tentando e vai trabalhando em outros campos até conseguir. Mantenha os seus objetivos. É bom, sim. E eu quero ser, quando crescer, médica cardiologista. Parabéns. É difícil, como eu disse, né? Principalmente porque as vagas nas faculdades públicas são limitadas e disputadas por as pessoas que têm mais recursos, né? Porque, infelizmente, as pessoas que têm um recurso menor vão estudar em escolas públicas, com um nível de ensinamento menor, com um nível de interesse das pessoas menor do que numa escola. Oi? Você vai ser bombeiro, Gustavo? Gustavo, não, Yuri, né? Que a voz te abençoe e você consiga fazer uma evolução na carreira. Não fique no estágio de bombeiro. Vá mais além, consiga uma patente lá na corporação, para você ter, então, uma valorização financeira também com isso, porque, infelizmente, nós precisamos de valorizações financeiras para manter nossa família, manter nossos objetivos e até mesmo manter a nossa igreja. A nossa igreja depende de vocês. Eu quero que todos vocês tenham como meta, como objetivo, uma boa formação. Não estudem para ser pouco, não. Estudem para ser melhor. Estudem para ser mais do que vocês. Coloquem a carreira de vocês na frente de tudo. Procure buscar uma formação, e para isso é preciso, sim, entusiasmo, é preciso, sim, envolvimento. E Pastor, Oi? Quando eu crescer, eu quero trabalhar. Eu não sei qual é que fala. O que você quer Aquelas fazer? pessoas lá que ajudam na natureza, tipo assim, para não ter poluição. Ah, tá. Você pode não sei ser... o nome. Depende, né? Você pode ser engenheiro ambiental, você pode ser arquiteto ambiental, você pode ser policial ambiental, você pode ser geólogo, você pode ser, enfim, tem várias... Pastor, lá em Pato Branco eu vi que tem um lugar que é o Instituto Estadual, não me lembro do que era. Mas se chama IAP. IAP? O nome. IAP. Instituto de Proteção Ambiental, deve ser, né? Deve ser. É isso mesmo. Eu quero trabalhar lá. Sim, mantenha o seu foco. Se é um instituto estadual, significa que você entra lá numa carreira por concurso. Pesquisa. De pesquisa ambiental. Então, se você vai ser um pesquisador, precisa estudar bastante. Pastor, Oi? Eu quero ser da rota. Você quer ser policial da rota? Muito bem. Sim. Mas mantenha esse aprendizado, como eu falei para o Yuri, você vai entrar como soldado da Polícia Militar, né? Mas procure estudar para ter uma patente, logo fazer a prova de cabo, depois fazer a prova de sargento, para evoluir e ter uma evolução econômica e financeira, porque se você tiver essa evolução econômica e financeira, você vai ter mais tranquilidade
para as suas atividades de policial, não vai ficar muito exposto também, porque é uma profissão muito perigosa, né? Mas, se você tem essa vontade, primeiramente, se prepare culturalmente para uma carreira mais avançada, né? Não pare só na questão de policial da rota, porque lá você pode, ser como tenente, você pode estar comandando uma rota, né? Como coronel, você pode ser comandante da corporação, enfim, é tanta coisa para você fazer. Mas mantenha como objetivo isso sim, mas como base, né? Como começo. E depois busque você crescer. Pastor, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode fazer. É que ontem eu estava sentada com a minha mãe e eu fiz uma pergunta e ela não soube responder. O que foi? Eu estava assistindo a reunião e daí o pastor estava falando sobre o irmão Aldo. Sim. E eu perguntei para minha mãe como que o irmão Aldo, na oração, ele fica junto com todas as pessoas em espírito, sendo que só é um espírito. Sim. Você sabe o que é a santidade? O pastor Nilson falou isso para vocês também. A santidade é um selo. Então, a santidade é tão especial que ela nos diferencia. Lá dos céus, Deus pode saber quem é você, quando você é santo. Quando você não tem a santidade, Deus não te reconhece. Por isso que é ensinado para nós que Deus é onisciente, ou seja, ele pode saber de tudo. Deus é onipresente, ou seja, ele pode estar presente em todos os lugares. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem todas as forças, todo o poder está nele. E ele deu tudo isso para Jesus. Jesus deu para Santa Rosa. Jesus e a Santa Rosa deram por irmão Aldo. Então, o irmão Aldo, lá dos céus, ele pode te ver, porque você tem o selo da santidade. Como ele pode me ver ao mesmo tempo. Ele pode saber o que eu estou pensando, se eu quiser. E você também, ele pode saber o que você está pensando ao mesmo tempo. Porque ele está lá nos céus, ele não está aqui do meu lado e nem aí do seu lado especificamente. Só se for preciso. Mas, normalmente, quem está presente do meu lado, quem está presente do seu lado, é o anjo que ele envia. E esse anjo conversa com ele, irmão Aldo, sem interrupção. Esse anjo conversa com a Santa Rosa. Esse anjo conversa com Jesus. Então, lá nos céus, ele está te vendo. Lá nos céus, ele está falando com o seu anjo, com o meu anjo, com o anjo de todos nós, quando se faz necessário. Se não for preciso, ou seja, se você está fazendo tudo certinho, aquele anjo está te protegendo, então não há necessidade do irmão Aldo estar falando com você, está olhando você especificamente. Então ele está olhando aquele outro que precisa, mas o anjo que ele te enviou, que representa ele, que representa a Santa Rosa, que representa o nosso querido Deus, que representa Jesus, esse anjo está do seu lado. Então é por isso que ele pode ver você aí na sua casa e pode me ver aqui na minha casa ao mesmo tempo. Porque o anjo que está comigo, o anjo que está com você... Pastor! Oi? Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Bombeiro também, né? Parabéns. É uma profissão muito valiosa, que tem uma função muito específica, E né? também regente. Regente na igreja, né? Uhum. Parabéns, que a Santa Voz te ilumine e você cresça com esse pensamento. Não se esqueça dele. É muito importante. Pastor, Oi? eu quero ser. Eu quero fazer arte quando eu crescer. Você vai ser De professora de desenhar. arte? Oi? Não? Que Pastor, arte? então são vários anjos que ficam com a gente, cuidando da gente? Não termina de falar, se demora muito. Um ano. Cada pessoa tem um anjo. E, por exemplo, se você está numa família e todos estão reunidos, Deus normalmente deixa só um ou dois anjos, não precisa ficar muitos. Agora, se você está sozinho, aquele anjo vai estar com você sempre. O seu anjo, ele não vai sair.
Porque quando você se reúne com outros anjos, aí se há uma... todos estão, por exemplo, numa reunião. O nosso anjo, ele vai conosco para a reunião. Ele vai com o meu anjo, vai o anjo do meu pai, o anjo da minha mãe, o anjo do meu irmão, o anjo da minha irmã, o anjo da minha esposa, o anjo dos meus filhos. Todos vamos juntos para a igreja. E lá na igreja tem todos os outros anjos que veio dos céus, amando de Deus, para participar daquela reunião. Então, muitas vezes, nessas condições, aquele anjo que é o meu anjo da guarda, ele pode ir nos céus, falar com a Santa Rosa pessoalmente, falar com Jesus enquanto isso. Mas, naquele momento que eu não tiver outros anjos, o meu anjo da guarda está comigo, está do meu lado. Entendeu, Tá Alice? Entendi. Obrigada, pastor. Só um pouquinho, Sofia. Só um pouquinho. Entendeu bem, Alice? Tudo a questão do... Obrigada, pastor. Obrigado, Deus te abençoe. E mais? Quem perguntou? Fala, Yasmin, para Maria Fernanda falar para a gente encerrar daí, tá bom? É que quando eu crescer, eu quero fazer arte, porque eu gosto de desenhar. Então você pode ser uma arquiteta, você vai desenhar casas, estruturas, né? Ou não? Só arte mesmo. Porque a arte, se você for fazer arte, ou você vai ser um desenhista artístico, né, para fazer quadros, ou você vai ser professora de artes, né, para ensinar artes para as crianças na escola. Agora, se você, além de tudo isso, desenvolver mais qualidade, mais essa qualidade sua, essa vontade sua, esse dom seu de desenhar, você pode ser um arquiteto, você pode ser um desenhista projetista, que você vai projetar máquinas, projetar produtos, enfim, também começa lá pela arte, começa lá no princípio disso. Tem mais? Que você pode falar, Maria Fernanda. Para Deus não existe teto em paredes. Exatamente, não tem. Por isso que ele é onisciente, né? Porque o teto e a parede, para ele, porque, como eu disse, o que vê para ele, para Deus, é o selo, né? O selo da santidade, que deve estar em você, e que deve estar em mim, e deve estar em todos nós. A Patrícia... A gente não pode fazer as coisas escondendo de Deus. Não, ninguém se esconde de Deus. Você não está escondendo. Não. Se você fizer coisas boas, Deus está vendo. Se você fizer coisas más, Deus também vai ver. E, é claro, por justiça, você vai perder alguma coisa ou vai ganhar se você fazer coisa boa. Se você fazer coisa ruim, você vai perder. E, é claro, nós apostólicos não vamos perder nada, porque estamos e somos ensinados para ganharmos com Deus, com a Santa Rosa sempre. Né? Quem é mais? A Patrícia Ajala, que está com a mãozinha erguida, que daí a gente já vai terminar, porque já são 9 horas, pessoal. Quem é a Patrícia? Sou eu. Deixa eu ver. Primeira vez. Eu ainda não queria que terminasse a aula. Mas, meu amor, já vai ser 9 horas. Depois eu posso fazer mais uma pergunta? Vamos ver, se for rapidinho. A Patrícia não fez nenhuma pergunta ainda. Deixa eu ver quem é ela e qual a pergunta que ela quer fazer, que ela está com a mãozinha erguida. Eu posso falar o que eu quero ser quando crescer? Pode. Pode Você quer a gente conhecer você, porque é a primeira vez na sua aula. Eu nem te conheço, meu amor. Fala o seu nome para a prof. Eu sou a Giovana. Giovana. De onde você é? De Dourados. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, Giovana. Obrigado. E o que você vai ser quando crescer? Advogada. Parabéns. Que linda. Obrigado. É uma profissão muito, muito bela, porque você vai defender os direitos de todas a minoria, daquelas pessoas que não têm o conhecimento que você terá. Parabéns. Uma profissão maravilhosa. Obrigada. Eu adoro a minha profissão. Bem-vinda, Giovana. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigado. Tá bom? Tá, Franciane. Oi? Eu quero ser bailarina quando eu crescer. Quem que está falando? Você pode, Ana. Quem está falando? Você pode. É a Ana Laura. Ana Eu Laura. posso falar que eu quero ser quando eu crescer? Ah, Pergunta se ele pode. Você pode ser bailarina?
Eu quero ser bailarina quando eu crescer. Mas qual é o seu nome, que eu não entendi? Ana Laura. Ana Laura, deixa eu falar uma coisinha para você. Bailarina, o que ela faz? Balé. Balé. O balé, o que é o balé? O que é o balé? Uma dança? Uma coreografia? Uma performance? Balé. Balé é uma performance. Ou seja, você, por ter uma agilidade maior do que outra pessoa, você vai disputar com ela uma coreografia. E aí você vai vencê-la ou não. É apropriado para você? Não sei. Eu acho que não. Então, se você quer trabalhar com o seu corpo, né? Porque a bailarina, ela trabalha com o corpo dela, né? E eu te aconselho, para você ser abençoada, para você ter sucesso como pessoa apostólica, escolhe uma outra profissão. A bailarina, ela só serve para isso, né? Para fazer coreografias, né? Para fazer performances. Então, para você não é interessante como apostólica, porque você não está lá para se exibir, você não é ensinada a exibir, a ser melhor do que ninguém. E você tem certeza não quer ser assim. Talvez porque você acha bonito a performance que elas fazem. Pode ser, você pode achar bonito, mas eu acho que não é interessante para você, como jovem apostólica, manter essa perspectiva de profissão ou de trabalho. Primeiro, porque você só vai ser remunerada quando você for uma expoente, né? Você vai ter que começar muito jovem para ser uma bailarina de sucesso, e só vai ser remunerada quando você começar nas suas competições ganhar de outras pessoas. Então, vai ter um grupo de crianças brincando, fazendo as suas performances, e você vai ter que ser melhor que elas para vencê-las e conquistar uma medalha que vala ouro, que vala prata, que te faça melhor do que as outras. Então, eu acho que, dentro dos ensinamentos apostólicos, não é interessante para você. Então, se você puder, pense em outra carreira. É melhor e te vai fazer mais forte como apostólica. Tá bom? Que a avó te abençoe. Fala, muito obrigada, pastora. Obrigada. Nada. Caio. Que mais? Posso falar 3 profissões que eu quero ser quando crescer? Pode. Mas vamos encerrar, né, professora? Vamos, fala rapidão então, meu amor. Uma delas é guarda florestal. Sim. Ser bombeiro. Sim. E artista, de fazer arte, desenhos, pinturas. Parabéns. Que a avó te abençoe também, né? Como a todos, né? Todos nós precisamos, com boas profissões ou não, mas todos nós precisamos das bênçãos da Santa Avó Rosa. E, claro, meninos e meninas, jovens, toda profissão é um início, é um início de uma carreira. Não é porque você, por exemplo, começa como médico, se você, quando fizer 18 anos, 19, 20, né? Quando você fizer 20 anos, passar na universidade pública e for ser médico, você não vai ter sucesso logo nos primeiros momentos, não. É uma profissão bem remunerada? Sim, mas é uma profissão muito difícil, que você trabalha nas horas que os outros estão descansando, você trabalha de madrugada, você trabalha em ambientes insalubres, enfim, cada profissão ela é remunerada pelo que ela oferece para nós, né? Então, qualquer profissão que nós escolhemos, digamos que eu escolha, qualquer um de vocês escolhe, eu quero ser um azulejista, né? Você pode falar, mas por que azulejista? É uma profissão muito especial, é uma profissão muito necessária, porque se hoje não tiver um azulejista que saiba fazer bem, e ele vier decorar a minha casa, vier cuidar da minha casa, e aí ele fizer mal, eu não vou gostar, eu não vou me sentir bem dentro da minha casa, então é uma profissão que vale sim. Então, qualquer profissão que vocês escolherem, escolham e façam-na com carinho. É só isso. Se nós fizermos a nossa profissão com carinho, é fácil de alcançar sucesso, de alcançar respeito das pessoas que estão necessitadas do nosso trabalho.
Então, se eu escolher ser bombeiro, se eu escolher ser médico, se eu escolher ser advogado, se eu escolher ser pedreiro, se eu escolher ser enfim, qualquer das profissões que eu escolher, ou que a vida me colocar para fazer, eu, fazendo bem, fazendo com carinho, fazendo com amor, eu terei sucesso. Porque é assim que a Santa Rosa nos ensina, e ela sempre nos dará condições para ter sucesso. Escolha a profissão mais honrosa que você puder. E confie na Santa Rosa, confie no Santo Romualdo, mantenham essa busca pela santidade, e eu tenho certeza, vocês serão pessoas de sucesso amanhã. Não talvez para a sociedade, não talvez para o mundo, mas especialmente para você, para a sua família, para a nossa igreja e para o nosso Deus. É isso que eu quero para todos vocês. Muito, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de estar com vocês aqui. Obrigado por sua atenção e que a Santa Rosa recompense a todos, um por um de vocês. Mantenham isso no coração e eu tenho certeza que serão felizes. Muito obrigado. Pastor, aqui é a mãe da Maria Fernanda. Oi. Com licença, só um pouquinho, quero só fazer uma perguntinha. A Maria, ela gosta muito de confeitaria. Daí ela, na cabecinha dela aqui agora, ela falou, mãe, não vou perguntar. Ela falou assim para mim, então quer dizer que se um dia eu não posso participar de uma competição de confeiteiros? Volto a explicar para vocês. Se você entrar num jogo, numa disputa, para você ser melhor do que outra, não deve fazer. É sempre assim. Então, no caso da confeitaria, vamos usar o exemplo da Maria Fernanda. Né? Se você faz o seu bolo, vamos dizer que seja o bolo, né? Ou seja lá qualquer outro produto do seu trabalho artesanal. Se você faz esse trabalho para se manter, para você ter clientes, né? Então, eu faço o melhor bolo para mim, para ter clientes. Se eu faço com essa intenção, eu sou aprovado. Eu não estou disputando com ninguém. Agora, se eu pego o meu bolo, ele foi bem valorizado pelas pessoas, e eu falo, eu sou a Bambambam. Ninguém me vence. Eu vou disputar lá no concurso de confeitaria e vou vencer a todos, porque o meu bolo é invencível. Aí, eu estou numa disputa, eu estou me colocando em estado de superioridade àqueles demais, e aí estou errado. Agora, se eu faço o meu bolo, porque eu preciso de clientes, eu preciso que o meu bolo seja apreciado, eu preciso que a minha receita de macarrão, eu preciso que a minha receita enfim, eu preciso que a minha receita seja valorizada pelas pessoas. Veja bem, se eu sou um advogado, veja bem, eu sou um advogado e você me contrata para te defender, né? Como advogado, eu vou ter um oponente lá na banca. Por quê? Porque a outra pessoa, ela tem um outro advogado também. Mas quando eu vou para a audiência, quando eu faço a minha peça, eu só vou, na minha peça, colocar meu conhecimento para que as minhas alegações convençam o juiz, o magistrado que vai fazer a análise, e dê ao meu cliente o que é seu direito, o que ele está buscando por direito. Eu não quero diminuir o meu outro colega, que é advogado também, que estudou como eu também estudou. Então, eu posso fazer a minha profissão de advogado. Agora, se eu, como advogado, falei, eu sou melhor, ninguém me vence, venha a tarefa que vier, eu vou vencer, porque eu sou o melhor. Eu conheço tudo sobre tudo e ninguém vai me vencer. Aí, eu estaria errado. Eu também não poderia exercer a profissão. Agora, por que eu falei por exemplo, a nossa colega que perguntou de balé? Porque o balé, para ele, por exemplo, se aparecer, eu vou colocar um colar, eu vou colocar um uniforme que vai expor o meu corpo, além de tudo isso, eu vou me dizer ao meu corpo, faz esse tipo de movimento, o seu não faz. A minha coreografia é melhor do que a sua. Então, há uma disputa. Agora, se eu fiz o meu bolo, na disputa de confeiteiros, eu fiz o meu bolo, decorei ele maravilhosamente, porque eu preciso daquela profissão, eu preciso de que o meu bolo seja apreciado por todos que vão participar daquela prova. Eu não estarei diminuindo ninguém e vou ter sucesso como confeiteiro e também poderei ter a minha profissão como confeiteiro. Porque eu não me expus de forma nenhuma para ninguém
na sociedade. Então, agora, se eu, por exemplo, vou ser um jogador de futebol, né, eu vou ser um jogador de futebol, então, antes de mais nada, eu vou expor o meu corpo. Então, primeiro, eu vou treinar o meu corpo para que as minhas pernas sejam musculosas, eu vou treinar os meus braços, eu vou treinar a minha cabeça para ter movimentos que outras pessoas não têm. Então, meu corpo está treinado para ser diferente do corpo das outras pessoas. E eu vou expor isso, eu quero expor isso, eu preciso expor isso para então vencer. Entende? Então essas são as diferenças de visão que nós precisamos ter quando nós pensamos na profissão. Se nós falarmos especificamente só pela questão de competição, qual é a finalidade dessa competição? A finalidade da competição do balé, a finalidade da competição do tênis, a finalidade da competição do futebol, a finalidade da competição do xadrez, qual é a finalidade desses jogos? Agora, é uma coisa. Agora, a finalidade de uma competição de bolo. Então, quem vai vencer a confeiteira que fizer o bolo mais bonito ou mais saboroso, não sei, né? Digamos que seja o mais bonito. Então, eu vou usar a minha melhor técnica para meu bolo ser bem bonito. Vamos dizer que seja um bolo mais bonito. Eu fiz o meu bolo porque eu preciso de clientes. Senão a minha confeitaria, ou senão a minha profissão como confeiteiro vai ser desvalorizada. Eu preciso fazer o melhor. Se eu for pedreiro, e aí eu sou contratado para fazer uma casa. Se eu fizer essa casa mal feita, alguém vai aprovar o meu trabalho como pedreiro? Não. Mas se eu fizer esse trabalho com todo carinho, com todo amor, fizer o melhor trabalho, minha casa ficou maravilhosa, o dono adorou a minha obra de pedreiro. Nossa, que casa bonita, está tão bem rebocada, está toda esquadrada, está tudo nivelada, a casa está maravilhosa, não tem nenhum vazamento. Ele vai dizer para o outro colega dele, olha, você está precisando fazer uma casa? Chama o Hélio de pedreiro, ele é muito bom. Entendeu? Sim. Então, eu não estou competindo com ninguém, eu estou fazendo o meu melhor por mim, para mim. Então, não há competição dentro de mim, do meu espírito, não há necessidade de competição. Agora, quando eu vou para o jogo de futebol, eu preciso fazer o gol. Então, eu estou competindo contra o outro time. Então, eu preciso vazar o outro goleiro. Eu preciso passar pela defesa daquele outro time. Eu preciso ser melhor para isso. Essa que é a diferença. Então, não é porque eu vou ser confeiteiro e lá na frente, talvez eu participe de um concurso de confeitaria. E se eu vencer, vamos dizer assim, gente, se há uma vaga na faculdade de medicina, eu estudo para ela, eu preciso competir com meus colegas que estão lá, porque só tem uma vaga, só tem 30 vagas. Mas qual é a minha índole? Qual é o que está dentro de mim? Eu estou armazenando todo o meu conteúdo, como o meu colega também tem as mesmas condições de aguardar todo o conteúdo. E eu, por ter estudado um pouco mais, alcanço aquela vaga. Eu diminuí o meu colega? Não. Ele terá uma outra oportunidade. É diferente do futebol, é diferente do tênis, é diferente do basquete, é diferente da coreografia da ginasta, da menina de balé. Entende? Então, é isso. Viu, Maria Fernanda? Então, se você quer ser confeiteira, trabalhe com carinho, utilize a sua melhor técnica para fazer o bolo que você for fazer, ou combinar o que você for fazer. Só não carregue dentro de você a competição. Porque se você carregar a competição dentro de você, é fadada a não ter a graça de Deus naquele seu comportamento. Esse que é o problema. Aí, no caso... Professora Rubens. Oi, quem está chamando? Guilherme de Guararapes. Oi, Guilherme. Hora que vem a outra sexta, eu posso fazer a oração? Você pode. Hoje é a Tainada e na outra sexta você faz no início, tá bom? Tá bom. Pronto? Muito bem. Acho que vamos encerrar, né, meninos? Sim, já está dando 2 horas quase de aula. Faltam uns minutos só. Não, mas... Eu quero ser veterinária. Obrigada pela informação, tá? Porque aí, na verdade, quando ela me disse, até eu também fiquei na dúvida, entendeu? Por isso que eu fui perguntar. Obrigada, viu? Obrigada, Rúbia. Mas é bom, sim, é bom.
E também obrigada pela orientação da Ana Laura, que quer ser bailarina, porque assim, ela fala tanto, 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 e a gente não sabe o que responder para ela, entendeu? Aí a gente fica, filha, será que pode, será que não pode? Foi bom ela entrar nesse assunto hoje, que daí ela perguntou também, e aí houve uma oportunidade de esclarecer, de pôr já na cabecinha dela, esclarecer até a mim também, porque também eu não imaginei que não tivesse problema. Isso. Mas é isso, tá, gente? As nossas aulas é para isso, porque a gente quer crianças que saibam por que é apostólica. Eu não quero crianças aqui que estejam aqui e amanhã depois não sabem por que é apostólica. E as nossas aulas têm essa finalidade. Você tem que saber por que você é apostólico, porque você pode pedir e ter certeza que vai receber. Então, é para isso que nós estamos aqui. E eu espero que tenha ajudado vocês e quero e sempre quererei ajudá-los. Tá bom. Deixa só eu falar uma coisinha aqui, rapidinho, tá, Nive? Tem uma coisinha que eu acredito que é muito importante, tanto para os pais quanto para as crianças. É o anime. Depois, acho que a Ruby seria interessante. Eu acho que eu mandei um vídeo no grupo, Ruby. Eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha. Eu gostaria só que desse uma observada e talvez o pastor ver ou alguma coisa assim. Eu vou ver o que é, daí eu passo para ele. Isso, tá que também seria interessante para orientar as crianças. Tá bom? Vamos combinar uma coisa também. Acho que não é interessante os pais participarem das aulas, porque senão as dúvidas dos pais são diferentes das dúvidas das crianças. O interessante, o pais, eu falo para você também, o interessante é você, se a criança perguntou para você e você não tem a informação para ela, fala assim, olha, filha, anota aí, e na próxima aula você pergunta, porque senão a coisa fica muito complexa para a criança entender, porque a nossa percepção de adulto, ela é diferente da percepção da criança. E nós, como pais, eu também tenho essa percepção, né? Não tenho a mesma percepção da criança. E eu, como professor, aqui nesse momento, a Ruby também, nós nos colocamos nessa posição de ver, de buscar o alcance da criança. Então, se você tiver dúvida, na hora que a tua filha ou o teu filho perguntar, é interessante, sim, você guardar essa dúvida e, na próxima aula, falar para ela, filha, você perguntou para a mamãe ou você perguntou para o papai isso, e eu não te respondi com toda certeza. Eu queria que essa dúvida que você teve, você pergunte para o pastor. Aí deixa a criança perguntar da forma que ela entende, entendeu? Porque muitas vezes a forma que a criança entende é diferente da forma que eu, adulto, entendo. E aí eu respondo para você, adulta, e não para a criança, até a criança mantenha aquela dúvida. Então, é interessante, os pais tá acompanhando a aula, sim, é muito interessante, mas deixar que a criança pergunte. Então, porque a dúvida da criança nem sempre é a dúvida do adulto, e o adulto, ele amplia um pouco mais isso, aí a visão que o pastor vai ter que responder é a visão do adulto, e não a visão da criança. Então, é legal, eu adoro vocês, e quero vocês acompanhando para ver o que os seus filhos estão vendo, né? Mas a criança perguntou e você não tem na hora a certeza que aquela é a resposta correta, fala para ela, filhinha, filhinho, anota aí, na sexta-feira nós vamos ter um encontro com o pastor e aí vamos perguntar para ele. Aí, provavelmente, a criança vai esquecer, né? Porque se ela perguntou na segunda-feira, talvez lá na sexta-feira ela não lembre mais. Então, aí você, na sexta-feira, antes da aula, uma hora antes, filha, qual era a dúvida que você perguntou para mim na segunda-feira? Você lembra? Aquilo que você perguntou para mim, eu te respondi, não sei se é muito aquilo lá, ou talvez você ficou com a dúvida. Anota agora e quando o pastor abrir o espaço, você pergunta. Mas é melhor para nós, pastores aqui, ter a resposta para a criança e não para o adulto, né? Porque senão eu vou dar a resposta para o adulto e talvez a criança continue naquela dúvida dela, porque o mundo da criança nem sempre é o mesmo mundo do adulto. Ela não entendeu as palavras que o pastor falou para a irmã, ela pode não entender. Pode ser, isso tá? Então, só por isso. Então, mas aquela foi a pergunta dela mesmo, foi ela que fez para mim, mas ela não quis perguntar, entendeu? Por isso que eu perguntei.
Ah, tá. Então faça isso. Mas faça sempre assim. Pede para ela, porque assim, realmente é importante que elas saibam o que é apostólico na visão da criança, né? Porque na visão do adulto, eu e a senhora, todos nós que estamos aqui, sabemos, o adulto sabemos o que é a santidade, né? Tudo isso para nós não é novidade. Mas, porque, por exemplo, a criança perguntar, né, se nós sabemos o que é a onisciência de Deus, porque é a onisciência do irmão Aldo, mas para a criança não. Então a gente tem que responder na visão da criança, e muitas vezes quando o pai está ali e o pai fica perguntando para a criança ou a mãe, aí a resposta, a pergunta da criança não é a da criança, não é daquela, mesmo que seja a dúvida dela, seja aquela, mas a pergunta não é a dela. Né? Já então, isso mesmo. Só por isso. Então, eu agradeço muito a sua participação, adorei ter a participação de todos, a participação de todos vocês, mas eu só faria esse senãozinho para que a criança pergunte. Então, se o papai não conseguiu responder, eu lembro que o pastor Henrique falou na aula passada, né? Criança, pergunte para o papai, pergunte para a mamãe, porque para não ficar com a dúvida. Mas é isso mesmo. Eu, como pastor, tenho mais vivência, porque tem outras crianças que perguntam, tem outros pais que perguntam, e a gente vai guardando isso como experiência, e vocês não. Eu sempre digo que pai e mãe está aprendendo todos os dias, né? Mas professor também, e pastor também, mas o mais importante é que quando nós aprendemos, nós podemos passar isso para outros. Né? Então, eu me lembro, eu sempre falo assim, eu quando fui pai pela primeira vez, eu não sabia que era ser pai. Né? Aí fui pai uma vez, fui pai 2 vezes, fui pai 3 vezes, aí fui vô uma vez, aí que você vai crescendo, é que você vai aprendendo. Então, a pergunta da tua criança é importante que seja feita por ela, porque ela vai dizer do jeito que ela pensa, do jeito que ela quer ser respondida, e o pastor vai ter que pensar um pouquinho, porque ele já não é mais criança, né? Ele já tem uma outra visão, mas ele vai ter que pensar um pouquinho para responder como criança, e para as crianças. Tá bom, obrigada, pastor. Bom, obrigado, que a abençoe vocês. A Luana vai fazer a oração. Luana, você estava com a mão erguida lá, para a gente terminar? Oi? É você ou a Tainá que vai fazer? Você quer perguntar alguma coisa, Luana? Tainá já está pronta aí, Tainá? Para a oração, enquanto a Luana pergunta? Tá, então já fica pronta aí para a sua oração. A gente já está terminando já. E quem tiver alguma outra pergunta relacionada a essa aula de hoje, anota no caderninho para outro dia perguntar, tá bom? Porque já são... Professor, me desculpa interromper. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Quem que está perguntando? Pode, pastor, a Raira. A Raira, não sei se você já perguntou 2 vezes, Raira, mas pode perguntar hoje. Pergunta agora, para a gente encerrar, porque senão vocês vão... Oi, Raira, pode falar. Eu adoro jogar bola. Eu adoro jogar bola com meu primo. Antes que ele morava aqui junto com a gente sempre jogava bola. Aí a gente caía, a gente fazia uma pontuação, que cada um, quem ganha assim um do outro. A gente pode fazer uma pontuação, tipo brincando de bola ou não? Depende do que você está fazendo, né? Você precisa ver o contexto dessa brincadeira, né, Raira? Aí você teria que explicar a brincadeira para que eu entendesse melhor. Eu não entendi a brincadeira. Assim, ó, eu joguei a bola e ele vai tipo ficar como um goleiro ali. Eu fiquei desse lado aqui, ele ficou desse lado aqui, tipo assim. Aí eu vou ficar daquele lado para esse. Se eu conseguir deixar a bola para não cair bem onde passou da bola, da parte para frente que eu tô, então, se eu conseguir pegar, eu vou ter 1 ponto. Se eu acertar a bola no portão ou qualquer coisa, tipo assim, que ele esteja lá atrás, eu posso ganhar 1 ponto. Se ele conseguir acertar, ele também pode ganhar 1 ponto. Tá. Qual a finalidade dessa brincadeira? É tipo uma brincadeira que eu adoro jogar bola. É tipo uma brincadeira que a gente tipo joga bola. Cada um
se quer ganhar um do... Quer dizer, tipo assim, a gente, tipo, joga assim, ó. Mas a gente... Aí cada um vai... ele vai ficar em goleiro de um lado e eu do outro. Se ele conseguir passar do outro lado, ele ganhou. Se eu conseguir passar do outro lado, eu ganhei. Cada um vai ganhar, tipo, uma pontuação. Sei, tá. Então, é assim. Isso aí a gente poderia chamar hoje, não sei se chama hoje assim, na minha época podia ser, por exemplo, uma queimada. Você jogar a bola para bater no outro e se ele deixar cair, queimou, aí perdeu o ponto, ganhou o ponto. É assim, qual é a finalidade da brincadeira? Se a brincadeira quiser diminuir o seu colega, ela não deve ser feita. Se a brincadeira visa apenas um exercício, uma atividade física para você, não teria problema. Mas qual é a finalidade da brincadeira? É para diminuir você é melhor ou pior do que o outro? Não deve ser feito. Tá bom? Como competição, né? Isso. Muito obrigado, pastor. Nada. Eu te amo. Pessoal. Tá. A Deus te abençoe. Eu também gosto de você e amo vocês todos. Cadê a Tainá? Tainá, você que vai orar? Pessoal, algumas perguntas que ficaram, vocês anotam. Ou se não, manda lá no meu WhatsApp, que eu mando para o pastor e ele me retorna, tá bom? Porque agora já vai ser 9h30. Pastor! Essa reunião de novo? Senhor! Pai do Senhor. A gente não fez oração ainda, Franciane. Oi, Giovana. Está fazendo uma pergunta. Sexta-feira que vai ter essa reunião de novo? Isso, todas as sextas, às 19h20, tá bom? Tá, obrigada. Pro. Cadê a Tainá para fazer a oração? Oi, Alice. Tô aqui. Você fazer a oração na próxima reunião? Sim, no final é você. No início é o Guilherme, no final é você, tá bom? Tá bom. bom. Vamos orar então, para a gente terminar. Gente, que a avó abençoe a todos vocês antes. Muito obrigado. Eu tô aqui para orar, tá, Rúbia? Tá, então, que a avó abençoe todos vocês. Até o nosso próximo encontro. E na sexta-feira fica combinado aqui o encontro de vocês com a professora Rúbia, com o pastor que estiver presente. E se eu puder, eu vou participar também. Que a Santa Voz abençoe. Vamos lá? Então tá bom. Vamos orar então, pessoal? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nas nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal. Teu é o reino e o poder. Amém. Amém. Senhor, pastor, que a avó abençoe a todos. Paz do Senhor, Rúbia. Paz do Senhor, Até sexta-feira. Senhor, Rúbia. Paz do Senhor, pastor. Tchau. Tchau. Paz do Senhor, Rúbia. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, boas reuniões, sábado, domingo. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Oi. Pastor, Pai do Senhor, tchau, Rúbia. Eu posso fazer a oração? Rúbia, tchau. Fazer a oração. Sim, professora Rúbia. Pai do Senhor, Yasmin. Tchau. Tchau, tchau. Que a avó abençoe a todos. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Rúbia. Obrigada por tudo. Agradeço de coração. Que a avó abençoe sempre. Hoje. Amém. Amém. Deus abençoe.